Glória a Deus. Amém? Pode sentar. Vamos tirar um tempinho para meditar na palavra também de novo. Glória a Deus. Sei que a gente já recebeu muito de Deus nesse lugar, já teve muita palavra, muita adoração, muita presença de Deus. Mas eu entendo que se nós estamos aqui e se Deus colocou a ideia de que seria o dia inteiro, Deus tem algo a mais para nos ensinar nessa tarde, nessa noite. Amém? Pessoal, todo mundo nós sabemos que nós temos vivido em uma época onde está todo mundo conectado, não é verdade? Está todo mundo aí com celular, alguns já estão até gravando e tal. Então está todo mundo conectado, e uma das coisas que essa conexão trouxe é que as pessoas começam a compartilhar a sua opinião com a melhor facilidade, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais livre, não é verdade? Às vezes até a gente vê que uma pessoa que quando a gente conhece pessoalmente é mais calada, é mais retraída, mas quando vai para as redes sociais a gente vê uma outra pessoa, né? Uma pessoa que opina, comenta e assim vai. Isso é bom, a gente opinar, a gente comentar é muito bom, mostra que a gente está antenado, está por dentro do assunto. Mas esses dias eu conversava com minha esposa e a gente conversava justamente sobre isso, sobre o quanto a nossa geração ficou cheia das opiniões. Não sei se só eu e ela percebemos isso, mas o quanto o grupo de pessoas que a gente convive hoje em dia ficou muito cheia de opinião. Nós queremos opinar sobre todos os assuntos, até sobre aqueles que nós nem temos um conhecimento. Nós queremos opinar sobre a vida de outras pessoas, que muitas vezes nem nos conhecem, e por aí vai. Então é uma época em que uma geração opiniosa, cada pessoa expondo as suas opiniões, a sua maneira de pensar. E uma das coisas que a gente pode perceber é que muitas vezes essa opinião é para construir, é algo legal, é algo que vai nos ajudar a melhorar. Mas tem algumas outras vezes que essa opinião me parece ser mais um orgulho pessoal. Eu quero mostrar para todo mundo que eu conheço determinado assunto. Eu quero mostrar para todo mundo que possivelmente eu sei mais do que aquela pessoa. É como se essa pessoa ficasse, através da sua opinião, alimentando um orgulho próprio, de sempre se mostrar melhor do que outras pessoas. E aí esses tempos a gente viu muita onda aí dos famosos cancelamentos, né, na internet. Estão cancelando fulano de tal, ou seja, estão malhando ali, estão criticando e tudo mais, fulano de tal na internet. Por quê? Porque eu discordo da maneira dele pensar, eu discordo da maneira dele agir, e por aí vai. Então o mundo, ele tem opinado, o mundo tem uma ideia e ele tem opinado, e em algumas vezes o mundo também tem opinado sobre a igreja, e principalmente até dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos dando ouvidos à opinião do mundo a respeito da igreja. Por quê? Porque todo mundo comenta. E muitas vezes, pior ainda, a gente está sendo a opinião do mundo dentro da igreja. A gente está, no nosso dia a dia, trazendo a opinião do mundo para as nossas vidas. A gente tem começado a opinar sobre a igreja da mesma maneira que o mundo faz. Infelizmente, na maioria das vezes, não é destacando uma qualidade da igreja, mas só elencando defeitos, coisas a se corrigir. Então a gente tem tido uma geração que opina muito, e que nos últimos tempos tem opinado sobre a igreja, e principalmente até dentro da própria igreja. E eu orando, Senhor, nos ensina como lidar com isso. E Deus me fez me lembrar de um texto, e eu queria que você abrisse sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 14.
Marcos 14, a partir do versículo 3. Amém? Fala assim, acompanha comigo. Então Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem, conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Amém? Esse texto todos nós conhecemos, é o texto onde a mulher derramou o perfume sobre Jesus. Mas eu queria trazer um novo entendimento nesse texto para a sua vida. O entendimento de que aquele perfume, ele tinha um propósito. Jesus em sua fala, ele revelou qual era o propósito daquele perfume derramado sobre ele. Era preparando profeticamente, um ato profético, o corpo de Jesus para o sepultamento. Naquela época o pessoal costumava levar esses óleos para colocar sobre o cadáver, para que o odor fosse amenizado. E Jesus explicou o propósito daquele ato daquela mulher, era preparar o corpo de Jesus. Jesus entendeu o macro, aquilo que era maior. Mas Judas, meus irmãos, ele teve uma atitude diferente. Ele não entendeu qual era o propósito, qual era o motivo, qual era o contexto. E não entendendo, ele teve uma opinião, de que aquela mulher desperdiçou aquele perfume. Ele teve essa opinião. E essa opinião pessoal dele, ele levou tanto ela em consideração, que esse foi o motivo inicial para Judas decidir, na sua mente e no seu coração, que ele ia procurar uma oportunidade de entregar a Jesus. Meus irmãos, em misericórdia, porque assim como Judas, por causa de uma opinião pessoal, que era diferente do propósito de Cristo, ele decidiu entregar Jesus. Quantos de nós, por causa de uma opinião pessoal, nós temos entregado Jesus nas nossas vidas dia após dia? Quantos de nós, por nós não abrirmos mão de uma opinião pessoal, uma opinião própria, muitas vezes sem entender o processo completo, sem entender o propósito daquela situação, nós temos nos precipitado e temos cometido erros que vão nos custar um arrependimento de uma vida inteira. Misericórdia. E sabe, essa opinião de Judas, ela era uma opinião carregada de um certo egoísmo e avareza, porque a opinião dele era focada no dinheiro. Rapaz, esse perfume valia muito dinheiro, dava para a gente ter feito outra coisa. E por causa dessa opinião egoísta e pessoal, ele entregou Jesus. E meus irmãos, e quantos de nós, jovens, adolescentes, porque nós não queremos ceder em alguma área da nossa vida, a gente tem buscado inúmeros argumentos para respaldar um erro nosso, assim como Judas. Judas, ele procurou vários argumentos. Dava de vender,
de ajudar os pobres, de fazer isso, de fazer aquilo, para respaldar a opinião dele, porque ele não estava preparado em abrir mão dela. E hoje em dia, nós só mudamos a consequência. A consequência de Judas foi ter entregue Jesus. A nossa consequência muitas vezes é se desviar dos caminhos do Senhor, é trazer quebrar uma sequência de bênção de Deus para as nossas vidas. E sabe, Judas, ele fez isso pensando no dinheiro, mas hoje em dia nós fazemos isso pensando nas músicas que nós queremos ouvir, e nós não estamos preparados para abrir mão. Nós fazemos isso pensando nas atitudes que nós temos no nosso dia a dia, e que nós também não abrimos mão. Nós fazemos isso pensando naquele propósito de vida, assim como a Johanna já compartilhou hoje com a gente teve um bate-papo sobre chamado. Nós sabemos que temos um chamado, mas a gente foge desse chamado porque tem uma opinião pessoal. Meus irmãos, nós temos procurado embasamento no lugar errado, para respaldar a nossa opinião pessoal, e deixando a opinião de Jesus Cristo de lado, em muitos momentos. Misericórdia? Misericórdia. E sabe, uma das coisas que acontece, na verdade três coisas que acontecem quando nós fazemos isso. A primeira coisa é, nós julgamos demais. Nós julgamos demais os outros. Judas, quando ele olhou aquela cena da mulher chegando com um vaso de perfume derramando sobre a cabeça de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi julgar aquela mulher. Ele julgou o coração daquela mulher. Essa mulher é insensata, é imprudente, está gastando dinheiro com coisa à toa. E sabe, nós fazemos a mesma coisa. Nós vemos alguém se derramando na presença do Senhor, decidindo viver a sua vida com um propósito, com um chamado, e por causa da nossa opinião, do estilo de vida que realmente vale a pena viver, a gente fala assim: não, o Raí ali, ele está desperdiçando a vida dele. Se eu fosse ele, eu tinha que fazer era isso, aquilo e aquilo outro. E nós começamos a julgar a vida do outro, sem realmente sabermos qual é o chamado da vida do outro. O que Deus falou com essa pessoa, por que ela está vivendo a vida dessa maneira. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente faz é julgar. Nós julgamos a adoração dos outros, nós julgamos a vida dos outros, e nada mais exemplificável do que as redes sociais. Há um tempo atrás, no meio dessas polêmicas de rede social, eu estava no meu trabalho e chegou uma pessoa e perguntou assim: Alisson, o que você acha da polêmica tal? Eu falei assim: eu não acho nada. Aí ele: oxe, por quê? Porque eu não tenho nada a ver com a vida de fulano de tal. Mas a gente tem que ter uma opinião. Aí eu perguntei assim: onde que está escrito isso? Que eu tenho que ter a minha opinião e que eu tenho que falar a minha opinião para essa pessoa. É um ato de injustiça? Não, é só uma polêmica. Por que eu vou opinar? Se fosse um ato de justiça, aí sim a gente intervia para vir com a justiça. Mas, então, quantos de nós temos nos envolvido com tantas coisas simplesmente por quê? Porque a gente quer opinar. E a opinião vai agregar em alguma coisa? Não. A opinião de Judas mudou alguma coisa daquela mulher? O vaso voltou para dentro do frasco? Não. Já foi, passou. E quanto tempo nós temos perdido na nossa vida, ao invés de nós estarmos buscando a Deus, buscando a nossa construção de carreira, buscando o nosso chamado, porque a gente quer parar e ficar opinando sobre as coisas e sobre as pessoas. A realidade de alguém é diferente da minha. Judas não entendia a realidade daquela mulher, o que estava no coração dela para ela decidir derramar todo aquele frasco de perfume. A segunda coisa, depois de nós julgarmos, é que nós pensamos de maneira egoísta. Nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Nós falamos assim: se fosse eu dividia esse frasco em vários frascos menores, ia vender, gerar dinheiro, comprava outro, até ficar rico. A gente começa a achar que só porque somos nós,
nós seríamos melhores, nós faríamos de uma maneira melhor. E começa a inflar o nosso ego, o nosso orgulho, de que nós somos melhores do que os outros. E uma terceira coisa que acontece, meus irmãos, é que nós nos distanciamos de Cristo e das pessoas. Quando Judas julgou, e na segunda vez ele se achou melhor, a terceira coisa que ele fez foi sair de perto de Jesus e dos 12, e dos 11, na verdade, e decidiu ir para próximo de outras pessoas. Então, meus irmãos, é uma consequência inevitável. À medida que nós julgarmos as pessoas, que nós trouxermos a nossa opinião que não está alinhada com a vontade de Deus, que nós nos considerarmos melhores do que os outros, consequentemente, nós vamos estar nos distanciando de Cristo e nos distanciando dos que estão com Cristo, ou seja, da igreja. Então, todas as vezes que nós achamos assim, coisa tal tem que melhorar na igreja, sabe o que a gente está fazendo? A gente está dando um passo para trás. Muitas vezes a gente não entende o propósito, e nós precisamos estar para frente. A traição de Jesus, ela se iniciou quando ele preferiu acreditar na opinião dele, e não na de Cristo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 6. Amém? Nós vimos aqui uma pessoa que a opinião dela diferente daquilo que Cristo queria, e ela decidiu não abrir mão da opinião dela, e por conta disso, ela fez uma das coisas que ele se arrependeu amargamente, e até chegou a custar a sua vida. Mas eu queria lá em Samuel 6, a partir do versículo 8, esse texto ele vai falar de quando Davi quis trazer a arca da aliança de volta para o povo de Deus, e Uzá tocou na arca e foi morto. Olha o que fala a partir do versículo 8, Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Aqui a gente vê que Davi tinha uma opinião diferente de Deus. Davi achava que a maneira que ele tinha feito as coisas era a maneira correta, mas a opinião de Deus era diferente. Continuando no versículo 9, naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Versículo 12, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E aí o texto continua. Mas o que a gente vê aqui? Nós vemos que Davi, ele também teve uma opinião diferente do que era a vontade de Deus, mas isso não fez com que ele se afastasse de Cristo, de Deus e dos que são dele e da igreja. Pelo contrário, ele ficou refletindo, remoendo aquele negócio, e na primeira oportunidade que ele teve, ele falou assim, vamos trazer de novo, vamos fazer a opinião de Deus ser válida, valer a pena, vamos fazer do jeitinho que Deus quer, e isso custou muita coisa. O texto continua falando que ele levou milhares de pessoas, e que a cada 7 passos, se eu não me engano, posso estar confundido, mas parava, sacrificava, rendia louvores e adoração, e de novo, e continuava mais passos e parava, e aquilo custou. Abrir mão da nossa opinião muitas vezes vai custar caro, mas meus irmãos, a consequência é muito diferente. Judas não abriu mão da opinião dele e custou a vida dele, custou um suicídio dele. Davi abriu mão da opinião dele
E isso custou uma reputação que até hoje nós ouvimos falar a respeito de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Amém? Então nessa tarde eu queria trazer essa palavra. Porque muitas vezes hoje em dia a gente tem opinião sobre tudo e a gente dá ouvido para muitas opiniões. Mas eu queria, através desse texto, dessa comparação, mostrar para você que a opinião dos outros, desculpa a palavra, mas pouco importa. O que importa é a opinião do que a Bíblia fala. O que importa é o que Deus acha daquilo que eu estou fazendo. Ah, fulano de tal acha isso, fulano de tal falou aquilo. Eu estou pouco me lixando. O que importa é se no meu coração eu sei que eu estou cumprindo aquilo que Deus me pediu. E sabe, muitas vezes a gente quer opinar também sobre a vida dos outros. Meu irmão, sabe o que a gente tem que fazer? Chama os outros, ei, vem cá. Eu estou vendo que você está errando, vem cá. Vamos levar a Arca da Aliança ali para lá de novo. Vamos para cá, 7 passos, para, adora, mais 7 passos, vamos junto. Isso é igreja. Igreja não é nós criticarmos, nós opinarmos, nós julgarmos e nos distanciarmos. Igreja é junto com Davi, quando reconheceu que errou, mas ele falou e parou e falou assim, ó, vem todo mundo, vamos fazer agora do jeito correto e vai dar certo. Aleluia. E meus irmãos, quando Davi decidiu fazer do jeito correto, o coração de Jesus se alegrou. Ali eu acredito que Deus falou pela primeira vez, esse é o cara segundo o meu coração. Amém? Eu queria pedir que você ficasse de pé.